Olá! Hoje o papo é sobre a Vibra Energia. Opa, vamos lá. Um nome bem conhecido no mercado, né? Com certeza. A gente vai mergulhar hoje nos resultados financeiros dela do segundo trimestre de 2025, o 2T25. Pegamos a apresentação oficial da empresa, as demonstrações financeiras, o ITR. Material completo, então. Sim. E a nossa missão aqui é aquela de sempre. Tentar destrinchar os números, sabe? Separar o que foi destaque positivo, o que acendeu um alerta e tentar entender para onde a companhia pode estar indo, olhando puramente os dados financeiros. Perfeito. Foco nos números, sem vieses. Isso. Ok, então, bora começar a desembrulhar isso. Olha, pelo que a própria Vibra reportou, o trimestre não foi fácil, viu? Muita volatilidade nos preços, o cenário foi meio instável. O mercado de combustíveis tem dessas, né? Mexe muito com o preço de petróleo, câmbio. Mas assim, eles destacaram uma certa resiliência. E o EBITDA ajustado, bom, esse número chamou a atenção. 1,5 bilhões. 1,5 bilhão. É um número robusto, sem dúvida. Sim, e dentro disso, um ponto que eles comemoraram foi um ganho de market share, de participação de mercado total. Foi pequeno, 0,3 ponto percentual, mas foi um ganho em relação ao primeiro TRI, né? Chegaram a 23,7%. Hum. Ganhar mercado num cenário volátil é, é interessante. Mostra alguma força comercial, talvez. Pois é. Só que aí vem o outro lado da moeda. O lucro líquido ajustado. Esse veio bem mais baixo. 493 milhões. Quase 500 milhões. Mas comparado com o quê? Comparado com o mesmo período de 2024, foi uma queda bem forte, de 43%. Poxa vida. 43% a menos no lucro. O que explica isso? Então, o grande vilão, segundo eles, foram perdas relevantes com os estoques. Sabe como é, né? Os preços dos produtos caíram. Ah, entendi. Compra estoque num preço, aí o preço de mercado cai antes de vender e você tem que ajustar o valor desse estoque para baixo. Isso impacta direto o resultado. A famosa perda por RCM, redução ao valor recuperável de mercado. Exatamente essa a explicação. Pegou pesado no lucro. Faz sentido. Agora, aquele EBITDA de 1,5 bilhão que você mencionou, ele também merece uma lupa, né? É sempre bom entender de onde ele veio. Verdade. Como ele se divide? Então, desse valor total, a maior parte, 1,2 bilhão, veio da área de distribuição mesmo, o negócio principal da Vibra. E 224 milhões vieram de renováveis, através da Comerce, que eles compraram. Certo. Distribuição ainda é o carro-chefe disparado. Disparado. Mas aí, quando a gente olha a rentabilidade dentro da distribuição, a coisa muda um pouco de figura. A margem EBITDA ajustada por metro cúbico Aquela métrica que mostra o quanto eles ganham por volume, né? é essa mesmo. Ela caiu para R$ 143 reais por metro cúbico. Isso é 19% a menos do que no segundo trimestre de 2024. Então o EBITDA total foi alto, mas a eficiência ali na operação principal deu uma escorregada. Exatamente, a rentabilidade por unidade vendida diminuiu. E olha só, se a gente for mais rigoroso e tirar os efeitos que não são do dia a dia, tipo venda de imóveis, os créditos fiscais que apareceram, O chamado EBITDA recorrente, né? isso, o EBITDA recorrente da distribuição ficou em 1,1 bilhão. Se a gente dividir pelo volume, dá R$ 113 reais por metro cúbico. 113. Bem menos que os 143 ajustados. Bem menos. E comparado com o ano passado, essa margem recorrente de R$ 113 reais é 28% menor. Aí fica claro o tamanho do impacto negativo que essas perdas com o estoque tiveram no negócio principal mesmo. Entendi. O número cheio esconde um pouco essa pressão na margem do core business. E os volumes de venda, como foram? Os volumes totais foram de 8,7 milhões de metros cúbicos. Ficaram estáveis em relação ao mesmo período de 2024, o que não é ruim dado o cenário. Mas cresceram 4% em relação ao primeiro trimestre de 2025. Ah, então teve uma recuperação na comparação trimestral. Algum segmento se destacou? Sim, eles destacaram lubrificantes, que cresceu 6% ano contra ano, e também o ciclo Otto, gasolina e etanol, que subiu 1% contra 2024, mas cresceu bem 5% contra o primeiro TRI deste ano. Ok, cenário misto na distribuição então. Volume se recuperando no trimestre, mas margem pressionada pelas perdas de estoque. E a parte de renováveis, a Comerge. Você disse que contribuiu com 224 milhões para o EBITDA.
Isso, pro EBITDA consolidado ajustado. Mas a forma como eles apresentam o resultado da Comerge é um pouco diferente. Eles usam o EBITDA at stake. O que seria isso? É basicamente a parte do EBITDA gerado pela Comerge que corresponde à participação da Vibra na empresa. E esse EBITDA at stake foi de 274 milhões. 274? Maior que os 224 que foram para o consolidado? Por quê? Tem ajustes de consolidação, amortização de mais-valia da aquisição, essas coisas contáveis. Mas o importante é que esses 274 milhões representam um crescimento de 21% em relação ao ano passado. Então a Comércio está sim entregando o crescimento. Ah, bom. 21% é um crescimento legal. E eles falaram mais alguma coisa sobre a integração da Comer? Sinergias? Falaram sim. Mencionaram avanços na captura de sinergias, ou seja, aqueles ganhos que vêm da união das empresas. Tanto em OPEX, que são as despesas operacionais, reduzindo custos, Uhum. quanto no que eles chamam de liability management, que é basicamente otimizar a gestão das dívidas e outros passivos que vieram com a Comer. Estão tentando deixar a estrutura de capital mais eficiente. Entendi. Então a parte de renováveis parece estar indo num caminho positivo, apesar de ainda ser bem menor que a distribuição. É aposta de crescimento futuro, né? Mas não é só notícia boa aí também não. Ah, é? O que mais? Eles mesmos apontaram um desafio que está crescendo, o tal do curtailment. Curtailment? Já ouvi falar. É quando tem que desligar as usinas eólicas ou solares, né? Mesmo tendo sol ou vento. Exatamente isso. Basicamente, é um corte forçado na geração de energia. Acontece, por exemplo, quando a rede elétrica não tem capacidade de absorver toda a energia que está sendo gerada naquele momento ou tem algum problema na transmissão. Isso está aumentando. Por quê? Parece que sim. Com mais e mais usinas renováveis entrando, especialmente em certas regiões, a infraestrutura de transmissão às vezes não acompanha no mesmo ritmo. Aí, para não sobrecarregar a rede, o operador do sistema manda cortar a geração. Puxa. E isso afeta o resultado da commerce, imagino. Menos energia vendida, afeta diretamente. É um desafio importante para o setor de renováveis como um todo, e a Vibra Commerce não está imune. É algo para ficar de olho. Com certeza. Bom, e juntando tudo isso, distribuição com margem pressionada, renováveis crescendo, mais com esse desafio do curtailment, como é que fica a foto geral da saúde financeira da Vibra? Caixa, dívida. Olha, o fluxo de caixa operacional no trimestre foi positivo, 0,8 bilhão. Mostra que a operação principal ainda gera caixa, apesar dos desafios. Ok. E a dívida? A gente lembra que aumentou bastante com a compra da Commerce. Aumentou. A dívida líquida foi para 21 bilhões de reais. No ano passado, no mesmo período, era 10,4 bilhões. É quase o dobro. Nossa, é uma diferença grande. E como fica a alavancagem? A alavancagem, que eles medem pela dívida líquida sobre o EBITDA ajustado dos últimos 12 meses, ficou em 1,8 vezes. 1,8. Isso é alto, baixo? Qual é a referência? Bom, ficou estável em relação ao primeiro trimestre de 2025, o que é um ponto positivo. Mostra que não piorou nesse tri, mas está bem acima do nível de um ano atrás, que era 0,9 vezes. A aquisição da Commerce explica quase toda essa subida. Claro. E a empresa considera esse 1,8x um nível tranquilo? Pelo discurso deles, sim. Eles consideram gerenciável. E mencionaram que estão trabalhando para otimizar o perfil dessa dívida, baixando o custo médio e aumentando o prazo de pagamento. Faz sentido. Tentar tornar a dívida mais barata e com mais tempo para pagar. E algum outro indicador financeiro relevante? Sim, eles destacam o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido. Na parte de distribuição, ficou em 14,3%. 14,3%. Isso mede a eficiência em usar o capital para gerar lucro naquela divisão específica, né? Exatamente. É um indicador de disciplina na alocação de capital. E, por fim, para quem é acionista, eles mencionaram pagamentos de JCP e dividendos referentes ao resultado de 2024 e já anunciaram um novo JCP, Juros sobre Capital Próprio, referente a 2025. Ok, então a remuneração ao acionista continua acontecendo. Sim, dentro da política deles.
Beleza. Então, se a gente fosse fazer um resumo bem rápido do trimestre, os pontos positivos seriam a resiliência que eles mostraram nesse cenário volátil, o ganho de market share, mesmo que pequeno, A contribuição da Commerce, que está crescendo e ajudando no EBITDA. isso, e uma gestão de capital que parece atenta, né? Mantendo a alavancagem estável no trimestre, mesmo com a dívida maior, e com um ROIC razoável na distribuição. Concordo. E do lado negativo, o que mais pesou foi, sem dúvida, o impacto das perdas com estoque. Bateu forte no lucro e nas margens da distribuição. Além disso, o desafio do curtailment em renováveis, que é algo para monitorar de perto. Exato. E, claro, o nível da dívida líquida, que apesar de gerenciável, segundo a empresa, é bem mais alto que um ano atrás. Perfeito. E pensando daqui para frente, quais são as perspectivas que a empresa deu? O que a gente pode esperar? Olha, a diretoria da Vibra passou uma mensagem relativamente otimista para o segundo semestre. Ah, é? O que eles esperam? Eles estão contando com um aumento na demanda por diesel, que é um produto importante para eles, e também esperam continuar colhendo os frutos das sinergias com a Comer, o que ajudaria nos resultados. Faz sentido. Mais volume de diesel vendido e mais eficiência vinda da integração? Exato. Mas, como a gente viu nesse trimestre, a volatilidade de preços é um risco sempre presente, né? Isso pode afetar as margens de novo. Verdade. Não dá para garantir que não vai ter mais perda de estoque. E a questão do curtailment em renováveis também continua no radar como um ponto de atenção. Além disso, a integração completa da Commerce para capturar todas as sinergias que eles planejaram só está prevista lá para o início de 2026. Ah, então ainda tem um caminho pela frente nessa integração. Tem sim. São processos complexos, né? Unir culturas, sistemas, otimizar tudo, leva tempo. E o sucesso dessa integração completa é bem crucial para o desempenho futuro da companhia, especialmente para justificar o investimento feito na Commerce. Entendi. Muita coisa para acompanhar nos próximos trimestres, então. Com certeza. Volatilidade de preço, demanda de diesel, evolução das sinergias, curtailment. Não vai faltar assunto. Bom, acho que conseguimos cobrir bem os principais pontos dos resultados, né? Fica então aquela reflexão final para quem está nos ouvindo. Como é que a Vibra vai conseguir equilibrar esses dois mundos, né? De um lado, a rentabilidade do negócio tradicional de distribuição, que ainda é gigante, mas enfrenta desafios de margem, e do outro lado, o crescimento em renováveis, com a Commerce, que traz oportunidades, mas também traz seus próprios desafios, como essa questão do curtailment. E tudo isso num mercado que não para de mudar. Exatamente. É um equilíbrio delicado. Bom, muitíssimo obrigada por nos acompanhar nesta análise da Vibra Energia. Se você gostou do conteúdo da nossa conversa, Deixa aquele like pra gente, ajuda bastante o canal. isso! Se inscreva também para não perder as próximas análises que a gente trouxe por aqui e compartilhe com quem você acha que pode se interessar pelo assunto. Valeu, pessoal, até a próxima! Até mais!